Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou eu, o professor Emerson, trabalhando língua portuguesa e estou de volta com vocês aí da primeira série. Antes de nós iniciarmos a nossa aula, é claro que eu vou lembrá-los que vocês precisam entrar no Class, fazer as atividades, marcar a presença de vocês com essas atividades. E se você não tem acesso ao Class, não se preocupe. Se você está vendo as nossas aulas pela TV ou pelo YouTube, peço que vocês entrem em contato com a escola de vocês para que vocês verifiquem quais são as atividades que a escola está disponibilizando para vocês fazerem em casa. Lembro sempre que as atividades são muito importantes para a gente fixar o nosso conhecimento, para nós percebermos se a gente realmente compreendeu aquilo que foi passado durante as aulas. Mas, então, vamos começar a nossa aula. O que nós vamos fazer hoje? Nós vamos dar continuidade às reflexões sobre leitura. A gente tem falado sobre leitura nessas últimas aulas e a gente vai continuar falando sobre leitura. E agora nós vamos estender o conhecimento sobre o predicado. Na aula passada nós falamos quais são os tipos de sujeito e agora a gente vai falar ali dos tipos de predicado. Para nós começarmos, nós vamos relembrar algo de aulas anteriores. Em uma oração, o verbo faz parte do predicado, não é nem sujeito e nem predicado, então ele não se classifica em nenhuma dessas duas coisas, faz parte do sujeito e ou, quando conjugado, faz parte do predicado. Então, lembra quando nós falamos lá na aula que nós começamos a falar sobre sujeito e predicado? O que eu trouxe para vocês aquele dia? Que o verbo vai fazer parte do predicado, ok? Só para a gente relembrar e lembrar sempre que tudo aquilo que não for sujeito vai ser o quê? Vai ser predicado. Continuando, falando sobre leitura. Na aula anterior, eu trouxe essa tirinha para vocês, mas a gente acabou não conversando sobre a tirinha. A gente viu ali mais a questão da reflexão linguística. Então agora vou ler novamente para vocês e a gente repensar essa tirinha. Enquanto você fica lendo esse livro chato, eu vou fazer algo divertido, certo? Estarei tendo os melhores dias da minha vida, enquanto você fica sentado aí, desejando ter ido com... Ai! Aí, vou só dar uma lida sobre os seus ombros, está bem? Não, vá fazer algo divertido. Ele tem como resposta. Então, o Calvin conversando ali com o Haroldo sobre o livro que o Haroldo está lendo. Primeira coisa, releia o diálogo entre Calvin e Haroldo, o que a conversa revela sobre o Haroldo. O Haroldo é aquele que está lendo o livro, certo? O que a conversa revela? Então, o Calvin diz, enquanto você fica lendo esse livro chato, eu vou fazer algo divertido. E o Haroldo responde, certo. O que esse certo revela sobre o Haroldo? Um tempinho para você pensar a respeito e eu volto para a gente continuar.
Então, pensaram aí nesse diálogo entre o Calvin e o Haroldo? Eu sei que possivelmente vocês já viram esses personagens em outras disciplinas mesmo, e também em outros anos, também em aula de língua portuguesa, que o Calvin e o Haroldo são bem famosos. Mas o que eu trouxe de resposta para vocês? Olha só, aparentemente, Haroldo não está muito interessado na fala de Calvin. O que o Calvin diz? Enquanto você fica lendo esse livro chato, eu vou fazer algo divertido. Tá? Parece que o Haroldo não está interessado nessa fala. Por que eu tenho essa impressão? Porque o Haroldo ele não tira os olhos do livro e a resposta dele é em uma única palavra, certo. Então, tudo indica que o Haroldo está mais interessado ali no livro. Mas, vamos ver. No final da minha tira, eu tenho assim: vou só dar uma lida sobre os seus ombros, está bem? O Calvin diz para o Haroldo. E o Haroldo responde: não, vá fazer algo divertido. Que fato levou o Calvin a mudar de opinião sobre o livro? Lembram lá no início que ele dizia que era chato, que ele não ia ficar fazendo aquela coisa chata? Então, que fato levou o Calvin a mudar essa opinião e depois se interessar pela leitura do livro, inclusive que ele queria ler até sobre os ombros do Haroldo? Um tempinho para você fazer essa resposta aí no seu caderno e eu volto para a gente continuar. Então, analisaram aí esses dois últimos quadros da tirinha, para que a gente tenha essa resposta do que fato levou o Calvin a mudar de opinião. Coloquei para vocês a seguinte coisa: o espanto de Haroldo. Onde está mostrando o espanto? Nesse ai aqui, esse espanto. Tal ação despertou o quê? A curiosidade do Calvin. Então, como o Haroldo se espantou,
de acordo com aquilo que ele estava lendo, ele se espantou, o Calvin ficou curioso, demonstrando que o livro poderia não ser tão chato assim. Então, lá no início, era dito que ler era chato, mas lá no final foi visto o quê? Que talvez o livro não fosse tão chato, poderia ser interessante ali para o Calvin. E como que isso foi demonstrado? Foi demonstrado pelo espanto do Haroldo. Não sei se já aconteceu com vocês, mas eu mesmo já fui pego dando risada com alguma coisa que eu estava lendo em um livro que eu estava lendo ali, dando risada. Já aconteceu de eu ver pessoas que choram quando estão fazendo a leitura de uma obra. Então, a pessoa acaba demonstrando emoções. Ali, no caso, o Haroldo demonstrou aquele espanto. Continuando. Releia o trecho da fala. Vou só dar uma lida por cima dos seus ombros. Quem é o sujeito da fala e qual o predicado? Vocês vão ter que relembrar aí dessa questão que nós conversamos de sujeito e predicado e daquilo que eu disse ainda hoje para vocês. Então, vocês vão dizer quem é o sujeito e qual o predicado. Um tempo para vocês responderem essa questão e volto para a gente continuar conversando. Então, conseguiram aí encontrar quem é o sujeito da fala e qual o predicado? Vou lembrá-los que tudo aquilo que não for sujeito vai ser quem? Vai ser o predicado. Olha só, o sujeito é desinencial. Lembram desinencial? Oculto, desinencial ou elíptico, certo? O sujeito é desinencial e o predicado é toda a fala. Olha só, vou. De quem é esse vou? Quem vou? Eu vou. Por isso eu tenho ali esse sujeito oculto. Ele não aparece, mas eu sei quem ele é. E se tudo aquilo que não for sujeito vai ser o predicado,
Se o sujeito não aparece, é tudo predicado, ok? Continuando, mais uma atividade para vocês. No mesmo trecho, vou só dar uma lida por cima dos seus ombros. O verbo exprime uma ação ou um estado. O que o verbo exprime? Ação ou estado? Vou dar um tempinho para você puxar aí na sua memória o que é essa questão de verbo que exprime ação e verbo que exprime estado, e eu volto para a gente corrigir. Então, conseguiram perceber aí se nesse trecho vou só dar uma lida por cima dos seus ombros, se o verbo está exprimindo uma ação ou se está exprimindo um estado? Olha só, a locução verbal, vou dar, então o vou dar, ele indica um futuro, certo? Coloquei aqui entre parênteses para vocês como que ficaria, o darei, se fosse no futuro. Exprime uma ação. Para exprimir um estado, é necessário o uso de um verbo de ligação. Então, para exprimir o estado de alguma coisa, precisa do verbo de ligação. Então, ali o darei é uma ação, está exprimindo uma ação. Ele vai fazer alguma coisa, ok? Continuando, hoje sobre os tipos de predicado. Na aula passada, nós falamos de tipos de sujeito. Hoje nós vamos falar tipos de predicado. Lembrando, tudo aquilo que não for sujeito vai ser predicado. Não esqueçam essa informação. Para entendermos os tipos de predicado, primeiro temos que entender a diferença entre os verbos. Por isso que eu perguntei para vocês essa questão do ação ou estado, certo? Verbos significativos ou nocionais e não significativos ou não nocionais. Não entendi nada, professor, mas eu coloquei aqui bem fácil para vocês. Verbos significativos indicam uma
ação. Então, vai ter uma ação. Verbos não significativos indicam um estado, e esse estado indicado ali pelo verbo de ligação, ok? Então, primeiro eu preciso entender isso para poder entender os tipos de predicado. Preciso entender essa diferença, verbo de ação e verbo que exprime um estado, ok? Olha só, analise as frases e separe os verbos em ação ou estado. O que você vai ter que pensar? Você vai ter que pensar se o sujeito vai praticar alguma ação, se ele vai fazer alguma coisa ou se ele está sentindo alguma coisa. É desta forma que você vai conseguir começar a entender essa questão do ação ou do estado. Tenho na letra A seguinte coisa. O pai anda preocupado com a situação. Na letra B, o pai anda rápido pelas ruas escuras. Na letra C, os adolescentes ficam inquietos em casa. E na letra D, os adolescentes ficam em casa. Percebam ali que eu tenho pares de verbos iguais, né? Eu tenho o verbo andar e o verbo ficar. Percebam isso. Então, agora, faça a leitura novamente dessas orações e veja. Aquela oração, aquele verbo, naquele momento, ele está exprimindo uma ação ou ele está exprimindo um estado? Vou dar um tempinho para você fazer essas análises e eu volto para a gente corrigir. Então, conseguiram fazer a análise dessas orações? Perceberam ali alguma diferença de sentido no verbo? Vamos verificar? Olha só. O pai anda preocupado com a situação. Eu tenho um sentido de estado, exprime um sentido de estado. Mas por quê, professor?
Porque não é que o pai está andando, caminhando, preocupado, certo? Quer dizer que ele está sempre preocupado, ultimamente ele está preocupado, é como o pai está, é como ele está. Como que ele está? Ele está preocupado. Então eu tenho uma ideia de estado, exprime um estado. Na letra B, o pai anda rápido pelas ruas escuras. Agora sim, eu tenho um sentido de ação. Como que o pai está andando? Ele está andando rápido, certo? Ele está caminhando rápido. Na letra C, os adolescentes ficam inquietos em casa. Eu tenho, de novo, um sentido de estado. Como que os adolescentes estão em casa? Estão inquietos, certo? Sentido de estado. E na letra D, os adolescentes ficam em casa. Eu tenho uma ação. Qual é a ação que esses adolescentes vão fazer? A ação de ficar em casa. Então é exatamente isso. Eu tenho que analisar quais são os sentidos que o verbo está me passando. Se ele me passa o sentido de uma ação, de algo que está sendo feito, certo? Ou o sentido de um estado, de como a pessoa está, como ela está se sentindo, como ela é, e assim por diante. Vamos continuar sobre os tipos de predicado. Eu tenho predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal. Certo? Eu tenho esses três tipos de predicado. Como que nós vamos reconhecer cada um desses três tipos de predicado? Não é muito complicado, não. Olha só, o predicado verbal, o verbo indica uma ação. Por isso que eu venho trabalhando com vocês essa questão da ação. O predicado verbal vai indicar uma ação. O predicado nominal, o verbo vai indicar um estado. Ele não indica uma ação, ele indica um estado. E é acompanhado por um nome, normalmente um adjetivo. Então eu tenho o predicado verbal vai indicar ação. Predicado nominal vai indicar um estado, certo? E o predicado verbo nominal, eu tenho que o verbo vai indicar uma ação, então ele vai indicar uma ação. E um nome que indica qualidade ou estado. Então eu vou ter as duas coisas, eu vou ter a junção desses dois. Eu vou ter o verbo e vou ter o quê? Um nome indicando qualidade ou estado, certo? Esse vai ser o predicado verbo nominal. Olha só, exemplos para vocês. Ele leu o livro. Eu tenho uma ação. Qual é a ação? A ação de ler. Então, o verbo ler exprime uma ação. Depois eu tenho uma outra oração. Diz, ele estava cansado. Como que ele estava? Ele estava cansado. Então, eu tenho aqui a indicação de um estado, de como. Como que ele estava, certo? Eu vou juntar esses dois períodos, eles são períodos simples, porque eles têm um verbo só. Vou juntar esses dois períodos em um só. Aí eu vou ter, ele leu o livro cansado. Então eu tenho a ação. Qual é a ação que aparece? O leu, certo? A ação. Qual é o estado que ele está? Como que ele está? Ele está cansado, ok? Então eu tenho um verbo que indica uma ação, e depois eu tenho o quê? Um nome ali indicando uma qualidade. Neste meu primeiro caso, se o verbo indica ação, eu tenho o quê? Predicado verbal. Se o verbo indica um estado, eu tenho predicado nominal. Se no mesmo período eu tenho o verbo que indica uma ação, mais um estado, mas como essa pessoa está, eu tenho ali um predicado verbo nominal. Difícil para vocês entenderem isso? É muito fácil, é só nós juntarmos os dois. Se vocês compreenderem bem essa questão do predicado verbal, verbo de ação. Predicado nominal, eu tenho um estado. Se você conseguir compreender bem essas duas coisas, depois é só você juntá-las em uma só. Aí você vai ter o predicado verbo nominal. Tenho aqui, o título de uma notícia. Confinamento pode estimular leitura, afirmam especialistas. Hábito é excelente oportunidade para aproximar pais e filhos. Então, esse é o título da notícia. Releia esse título. Confinamento pode estimular leitura,
afirmam especialistas. Separe o sujeito do predicado, então separe o sujeito do predicado das orações e classifique. Você vai ter que classificar tanto o sujeito como o predicado. Lembra quando nós falamos dos tipos de sujeito? Sujeito simples, sujeito composto, sujeito desinencial ou oculto, tanto faz, ou um sujeito indeterminado. E o predicado? Você tem 3 opções: predicado verbal, predicado verbo nominal ou predicado nominal. Vou dar um tempinho para você fazer essa separação e essa classificação e eu volto para a gente continuar. Então, conseguiram analisar? Vocês perceberam que nós temos ali, ó, confinamento pode estimular leitura, então pode estimular, eu tenho uma locução verbal, e depois eu vou ter o afirmam especialistas, então eu tenho 2 orações, certo? Olha o que eu trouxe para vocês. Confinamento pode estimular leitura, minha primeira oração. Tá? O confinamento é o sujeito simples. Por que que é o sujeito simples? Porque, ó, quem que pode estimular a leitura? O confinamento. Tem um predicado verbal. Por quê? Porque ele indica uma ação. Depois, na outra oração, eu tenho afirmam especialistas. Quem que afirmam? Os especialistas. Por isso, de novo, um sujeito simples e também um predicado o quê? Predicado verbal. Por quê? Ele assume ali uma ação. Eu tenho esse sentido de ação no verbo afirmar. Continuando. Releia. Hábito é excelente oportunidade para aproximar pais e filhos. Localize o verbo que indica estado e a característica atribuída ao sujeito. Lembra que quando nós falamos do estado? Então, como? Certo?
Então, você vai localizar o verbo e também a característica, certo? Um tempinho para você fazer essa localização e eu volto já. Então, localizaram aí esse verbo que indica um estado e conseguiram localizar a característica que é atribuída? Olha só que fácil. Qual é o verbo que indica o estado? O verbo é. Ele vem do verbo ser, verbo de ligação. Vocês já viram isso. E qual é a característica? Excelente. Então, o hábito é o quê? Ele é excelente. Essa é a característica do hábito, ok? Continuando, em quais das orações temos um predicado verbo nominal? Agora é verbo nominal. Nós falamos bastante do predicado verbal, vimos nesse último ali um predicado nominal e agora o predicado verbo nominal. Lembram? Aquele que vai juntar os dois. Tenho na letra A. Algumas pessoas são viciadas em leitura. Letra B. Vidas Secas conta a vida de uma família de retirantes. Letra C. Os alunos acharam o livro ótimo. Letra D. A capa do livro está um pouco deteriorada. E na letra E. Considero-lhe um bom leitor. O que você vai ter que encontrar? Quais são dessas orações que nós temos um predicado verbo nominal? Aquele que vai unir uma ação com uma característica. Lembram disso? Um tempinho para você fazer isso e eu volto já.
Então, conseguiram localizar aí com quais das orações nós temos o predicado verbo nominal, aquele que vai unir uma ação com uma característica ali? Olha só, tenho na letra C, os alunos acharam um livro ótimo. Achar é um verbo que é um verbo de ação. Qual é a característica que eu tenho aqui? O ótimo. Na letra E, considero-lhe um bom leitor. Considerar é um verbo de ação. E qual é a característica? Bom leitor. Característica de quem? Desse lhe aqui, que é esse pronome da terceira pessoa ali, do ele, certo? Na letra A, eu tenho são viciadas em leituras, então eu tenho aqui já um verbo de ligação, ok? Eu não tenho o verbo que exprime um estado. Na letra D, também o verbo de ligação que não exprime o estado. E na letra B, eu tenho um verbo, o quê? Um verbo de ação, mas daí eu não tenho a característica, por isso que eles não entraram na nossa análise de predicado verbo nominal. Para a gente verificar se nós entendemos bem isso, olha só. Enquanto você fica lendo esse livro chato, eu vou fazer algo divertido, certo? A gente já viu esse trecho. O verbo ficar, ó, enquanto você fica lendo, o verbo ficar indica um estado, uma ação, um fenômeno, ou ele indica uma continuidade. O que esse verbo indica? Olha só, indica uma ação, a ação de ficar lendo. Então, ele está ali parado, lendo, ficar. Ele está fazendo essa ação. Só para a gente relembrar o que nós vimos hoje, que os predicados podem ser verbal, nominal ou verbo nominal. O predicado nominal possui verbo de ligação e é acompanhado de uma característica do sujeito. O predicado verbo nominal possui verbo de ação e é acompanhado de uma característica do sujeito ou uma característica do objeto, que era aquele caso do livro ótimo. O livro era o objeto. Vou deixar para vocês o conjugação.com.br, que você encontra, certo? Essas questões da predicação, se é predicado verbal, nominal. O normaculta.com.br, para você entender um pouquinho mais sobre essa questão de sujeito e predicado. E aqui o universohq.com, para você que gosta de HQ, para você entrar, ler, conhecer algumas histórias das HQs, ok? Por hoje eu fico por aqui, agradeço e espero vocês na nossa próxima aula. Até lá!